lá. Você nasceu no Rio Grande do Sul? Uhum. Como que a física chegou na sua vida, além da escola? Como que você decidiu, cara, eu quero fazer física? Porque você podia ter escolhido qualquer coisa da sua vida. Por que você escolheu física especificamente? Então, quando eu tava no ensino médio, eu comecei fazendo eletrônica. Então, eu sou técnica em eletrônica. E aí, eu comecei a gostar muito dessa coisa de exatas, de circuitos. Só que naquela época eu não entendia que, na verdade, eletrônica era uma física aplicada. Eu fazia vários projetos, vários circuitos e achava legal. Aí, um dia eu assisti um filme que, na verdade, é um filme que não tem nada a ver com física, mas fala de física, tipo, de física quântica, de uma forma errada, que é o Quem Somos Nós. Não sei se vocês já viram esse... É um filme muito antigo, tipo, dos anos 2000, assim. Põe aí, Vitão, pra gente ver se a gente Pra gente identificar o filme. E aí eles falam lá como se fosse tudo super científico, que com a física tu poderia, sei lá, atravessar paredes, que várias coisas malucas iam acontecer. Daí eu assisti o filme e pensei, nossa, que legal, eu preciso estudar isso. E aí eu já gostava. É, bem esse filme. Ele foi muito famoso, muito, muito, muito. Saiu até no cinema. É aquele mesmo ali, Esse a mesmo, capa. né? Quem Caramba. somos nós? É 1h48 de puras loucuras. E aí você assistiu e falou, cara... Uma turminha do barulho. Sim, eu assisti e Cara, falei... que louco. Que loucura! Sabe assim, quando tu assiste uma coisa e tu pensa... Uau, eu preciso aprender isso. Só que aí eu não sabia que era tudo uma grande mentira. E aí eu falei, não, vou fazer física. E aí eu continuei estudando. Aí chegou na faculdade, eu fui prestar o vestibular pra física. E aí quando eu falei isso, inclusive, toda a minha família foi tipo... Física? Quem é que conhece um físico? Assim, hoje em dia no YouTube, obviamente, tu vai conhecer muitas pessoas, mas naquela época, nem sei se existia o YouTube direito, mas ninguém conhecia físicos. Até hoje, eu acho que se tu fala físico, as pessoas... Educação física? Sim, ou professor de física, uma coisa assim, física na escola e tal. Isso, as pessoas não conseguem pensar o que um físico pode fazer, além de dar aula ou de ser educação física, né? Totalmente. Inclusive, tem gente que entra na física achando que é educação física, por acidente, assim. Já aconteceu casos do pessoal achar que, tipo, tava se inscrevendo na época do vestibular, que tava se inscrevendo pra educação física, mas na verdade era só física mesmo. Sem a parte... O cara chegou no primeiro dia com a roupa esportiva, tá ligado? E aí, vamos começar. Sim, aí tipo o professor, isso. vamos começar o quê? Senta aí. É louco, né? Mas Que as louco. pessoas, tipo, talvez na hora de marcar, sei lá, leu física e já aquele... Vamos falar sobre relatividade. Por que Mas não Eu não conheço esse esporte. Exato, não era sair correndo, fazer exercício. Aí eu decidi, então, que eu ia fazer física. Aí eu entrei na faculdade e descobri que tudo era uma grande mentira que eu havia visto no filme, mas eu gostei. E aí eu comecei a estudar e aí eu decidi que eu queria trabalhar como pesquisadora, tipo, cientista numa universidade, seguir uma carreira acadêmica. E aí eu fui descobrindo, como tu segue uma carreira acadêmica? O que é uma carreira acadêmica? Porque essas coisas também não são muito faladas, né? Sim. A maioria das pessoas fica pensando, o que tu faz dentro da universidade? Mas tu só estuda? Não trabalha? Tipo, as pessoas têm muito essa pergunta. Mas o que tu faz? Eu sou pesquisadora. Tá, mas trabalhar mesmo? Sim, eu trabalho com pesquisa. E aí foi isso. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado. Quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você anos tem? vocês acham que eu tenho? 20 e pouquinhos. 6. 25. Aí eu fiz o meu primeiro Botox, tipo, mês passado, olha só. 31. Ô, louco. Deu tempo de fazer doutorado e pós-doutorado. Caraca. Não... E outro pós-doutorado. E outro pós... 31. Dani da Sela. Dani Pra da mim Sela. deu. Pra mim já deu aqui. E tipo, eu comecei na faculdade acho que com 18, 19, e aí foi direto, assim, emendando um no outro, um no outro. E até. o seu mestrado e pós-doutorado e o outro pós-doutorado e doutorado foram sobre o quê? Então, quando eu... A gente se perde, né? Muita coisa! Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei... Quando a gente entra na faculdade e quer trabalhar com pesquisa, existe uma coisa que é iniciação científica. Aí tu pode
pesquisar com professores e começar a fazer projetos de pesquisa e meio que explorar ali dentro as áreas que existem e o que tu Artigos gosta. científicos Isso, e tal. aprender a ler o artigo, a fazer uma conta, umas coisas mais avançadas. Eu tive na minha faculdade, que foi de comércio exterior, eu tive matéria de iniciação científica. Não sei porque- se em toda faculdade, curso Todo curso tem, pode ter. Todos os cursos têm pesquisa. Todas as áreas vai ter gente que faz pesquisa acadêmica e pessoas que não optam por não fazer pesquisa acadêmica e trabalhar fora da academia. E aí eu comecei a fazer pesquisa com física teórica de partículas, que é basicamente o oposto do que, vamos dizer, a Roberta que veio aqui estuda, porque ela vai estudar os buracos negros e as coisas no cosmos fora do universo, digamos assim, as coisas grandes, e eu vou estudar as menores coisas que existem no universo. O extremo oposto. Caramba! Então, por exemplo, quando a gente aprende sobre átomos, né? Na escola a gente vê os átomos e prótons e nêutrons e tudo isso. Então, a gente vai ter um átomo, tá? E esse átomo, ele vai estar sendo orbitado por elétrons. Sim. Lembra aquele desenho que é tipo um círculo e meio que umas órbitas assim, né? Sim. E aí tem os elétrons. E no meio tu tem um núcleo que é prótons e nêutrons. Uhum. E aí dentro desses prótons e nêutrons tu tem outras partículas que chamam quarks. São o nome geral delas. São 6 tipos. Aí os nomes deles são up, down, strange, top, bottom e charm. São 6 que compõem todo o universo. Então, Por que esses nomes? porque alguém decidiu, simplesmente. Uma pessoa escolheu os nomes, assim. Não tem muito uma razão, na verdade, do porquê. Eu já pesquisei, mas aí alguém falou... um escolheu porque gostava de um filme X, aí meio que colocou. As pessoas que foram descobrindo foram... Elas foram descobertas aos poucos. Aos poucos. Entendi. Sim. Desde 1830, mais ou menos, acho que foi quando o elétron foi descoberto. E aí, a última partícula do modelo padrão, que eu já vou explicar o que é, foi descoberta em 2012, que é o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, que as pessoas falam assim. Então, aos poucos foram sendo descobertas. E aí, dentro desse núcleo, tu tem os prótons e os nêutrons, e esses quarks. E esses quarks são as menores partículas, porque... até onde a gente sabe, não existe nada menor que isso. Isso aí é o limite, digamos assim. Partícula de Deus é o que fala naquele filme Teoria de Tudo? Ou não? Pode ser o bóson de Higgs, porque é a única partícula que chamam de partícula de Deus, assim, que seria a origem de tudo, assim, Entendi. as pessoas colocam. Mas, enfim, o nome partícula de Deus não é porque tem a ver com Deus, mas porque... Quando as pessoas estavam tentando descobrir o bóson de Higgs, ele foi descoberto experimentalmente. Então, tem o LHC, um acelerador de partículas, lá na Europa, e eles fazem experimentos para descobrir essas partículas. E aí, era muito difícil de encontrar esse bóson, porque não existia tecnologia suficiente para encontrar ele. E aí, um físico... ele decidiu escrever um livro explicando o que era o bóson de Higgs, por que era difícil encontrar. Isso foi pelos anos 80, 90. E aí o nome do livro ia ser The Goddamn Particle, tipo a partícula maldita. Porque era maldita de encontrar, ninguém achava. Aí o editor do livro falou, The Goddamn Particle não é um bom nome. Vamos cortar metade da palavra e chamar The God Particle, a partícula de Deus. Vamos tirar o palavrão e... Exatamente. E aí explodiu. Aí ele até deu entrevistas depois Ficou falando bom esse que nome. ele se arrependeu. Ele falou, eu me arrependi de ter concordado com esse editor, porque agora todo mundo acha que tem a ver com Deus ou com religião, quando na verdade não tem nada a ver. E aí foi isso, a origem do nome. O que você acha?